Muito bom dia a todos. Em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui. São 80 anos da Fundação Escola de Sociologia e Política. Nós gostaríamos de agradecer a todos os presentes. Gostaríamos de agradecer especialmente a algumas autoridades presentes aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, muito obrigado. O ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, muito obrigado. O senador Eduardo Suplicy, muito obrigado. O secretário da Secretaria de Gestão Pública, meu companheiro Isaia, muito obrigado. Secretário adjunto de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Rogério Barreto, muito obrigado. O secretário Jorge da Cunha Lima, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a Alice Carta Promoções, que promoveu esse evento. E estamos aqui hoje entre amigos, convidados especiais, dando início a uma série de atividades comemorativas dos 80 anos dessa fundação. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o professor Ângelo Del Vecchio, presidente do Conselho Superior da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Gostaria também de solicitar a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente da República e presidente do Conselho Superior dessa fundação. Bom, gente, muito rapidamente, nós gostaríamos de falar um pouco dessa instituição que o casarão aqui ao lado denuncia que tem 80 anos. No dia 27 de maio, exatamente há 80 anos, de 1933, foi fundada a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo por figuras eminentes da sociedade paulistana, com o objetivo de formar quadros técnicos e dirigentes capazes de atuar no processo de modernização da sociedade. Hoje, a Fundação mantém a Escola de Sociologia e Política, a Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação, a Faculdade de Administração e a Escola Pós-Graduada em Ciências Sociais. O seu corpo de pesquisadores e docentes se dedica ao ensino e à pesquisa acadêmica aplicada, desenvolvidos para os setores público e privado. Desde a sua fundação, desenvolve a cooperação internacional através de convênios e parcerias que possibilitam o intercâmbio de professores e alunos e a contratação de professores estrangeiros. A FESP conta ainda com a editora Sociologia e Política, constituída em 1959, com o objetivo de editar e produzir obras de caráter técnico, científico e cultural da área de humanidades, principalmente das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas. Com base nessas diretrizes, a FESP hoje completa 80 anos, renovando seu compromisso com a sociedade brasileira e com a sociedade de São Paulo. E como parte dessas festividades, convidamos para receber uma homenagem dois de seus ex-alunos, o senhor Rui Barbosa Cardoso, que cursou a primeira turma do curso de Sociologia. Por favor, uma salva de palmas para... Eu vou pedir que o professor Ângelo, por favor, entregue uma placa. Por favor. Deixa eu me ajudar. Muito obrigado. Uma salva de palmas.
Gostaríamos de chamar agora o senhor Otávio da Costa Eduardo, também das primeiras turmas aqui da faculdade. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, agora professor Ângelo Del Vecchio, tenho o prazer de entregar-lhe também. Muito obrigado. E já lhe passo a palavra. Muito obrigado. Bom, eu quero, em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política, homenagear meu colega de profissão, sociólogo e professor, Fernando Henrique Cardoso, e também homenageá-lo com uma placa comemorativa dessa data. Eu falo agora ou agradecendo a todos mais uma vez, gostaríamos de passar a palavra para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Onde o senhor quiser. Aí eu aqui. Dá para ouvir desse microfone, não? Não, vou botar aqui. Tá. Tem que pôr aqui. Eu pego na mão, pode deixar. Mais fácil. Bom dia a todos, senhor diretor Del Vecchio, tantas pessoas amigas ilustres aqui presentes, o ministro Lewandowski aqui presente, o ministro Luiz Carlos Bessa Pereira, cadê o Eduardo que sumiu, mas enfim, tantos amigos aqui. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui nesse momento, comemorando os 80 anos dessa escola. Primeiro porque era um pouquinho mais moça que eu. E eu me recordo bem do significado dessa escola. E por isso mesmo, que é a segunda razão pela qual me sinto satisfeito de poder estar aqui, é que o desenvolvimento da sociologia em São Paulo deve muito a essa escola. Aqueles que fizeram já os seus depoimentos no livro a respeito da escola, reiteraram a importância da formação de uma instituição que tinha um objetivo muito claro. Depois da derrota de São Paulo na Revolução de 32, havia um sentimento de que era preciso que os paulistas conhecessem melhor o Brasil. E, para isso, era preciso criar uma instituição que fosse capaz de formar as pessoas, os quadros dirigentes brasileiros, com uma visão mais ampla. É curioso isso, que assim foi a motivação. Foi a motivação do Horácio Berlim, que foi a motivação do Simonsen, que então desempenhava um papel muito importante, não só como líder empresarial, mas também como homem de pensamento, que já havia feito vários trabalhos importantes e que nessa escola desenvolveu basicamente o seu livro da História Econômica do Brasil, dando aulas aqui nessa escola. E com esse propósito de entender o Brasil melhor. E não tiveram dúvidas em buscar recursos fora do Brasil para entender melhor o que acontecia aqui. Trouxeram inicialmente, como toda a gente sabe, professores importantes que lançaram as bases para um trabalho sólido, empírico, como se dizia na época, de pesquisa sobre a situação da classe trabalhadora de São Paulo, dos lixeiros de São Paulo,
que foi um trabalho muito importante que serviu de fundamentação para mais tarde, no governo de Getúlio Vargas, fazer a definição das categorias de salário mínimo. E esse trabalho foi desenvolvido por volta de 36, 37, aqui nessa escola. E esse foi o Samuel Lowry, que foi um pesquisador americano, e depois Horace Davis também, que vieram e foram trazidos especificamente para ajudar a refletir sobre o Brasil. E mais adiante, já nos anos 40, chegou um outro pesquisador americano, Donald Pearson, que vinha da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, teve um papel importantíssimo na definição, na redefinição da sociologia americana, porque eles tomaram a cidade como se fosse um laboratório. E muito antes dos economistas de Chicago serem conhecidos, havia uma escola de Chicago de sociólogos, que marcou época. E Donald Pearson pertenceu a essa escola de Chicago, onde estava Redfield e muitos outros importantes cientistas sociais americanos. E aí, aqui chegando, Pearson influenciou muito na difusão de uma técnica que então era novidosa, de estudo de comunidade. E nesse estudo de comunidade, iniciou também estudos de relações raciais. E, sendo ele americano, encontrou a situação do negro no Brasil diferente da americana e firmou um ponto de vista, exagero eu um pouco agora, de que, na verdade, o preconceito aqui era mais de classe que de raça. Isso deu pano para a manga, porque houve uma polêmica enorme e o então aluno daqui, e depois meu professor, Florestan Fernandes, também se dedicou, e eu também, mais tarde, eu já nos anos 50, mas Florestan anteriormente, a discutir a questão de negros e de raça e classe no Brasil. E a influência da Escola de Sociologia sobre a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP, que é onde eu estudei, foi muito grande, porque o Florestan fez um mestrado aqui, nessa escola. Aqui havia mestrado, novidade na época. O mestrado só foi criado na USP muito mais tarde. E eu mesmo nunca tive título de mestre, tive título de especialista. E daí se passava para doutor, porque não havia mestrado. O Florestan fez o mestrado dele aqui. E o número de pessoas que marcaram o desenvolvimento cultural de São Paulo e que foram formadas nessa escola é realmente muito impressionante. Pouca gente sabe, mas um dos maiores antropólogos contemporâneos daquela época, Radcliffe Brown, um inglês, deu aula aqui. E foi embora porque brigou com o Pearson. Mas o Radcliffe Brown marcou a antropologia moderna, juntamente com Malinowski. Então, as pessoas que passaram por aqui e que tiveram contato com esses personagens foram notáveis. Eu cito alguns nomes. Gioconda Mussolini, que foi minha professora também de antropologia, e tinha uma formação teórica extraordinária, advinda desses contatos que foram basicamente produzidos aqui nessa escola. Egon Charles, que foi professor de antropologia também, ele foi meu professor também. Tudo formado aqui, sem falar num outro alemão, chamado Emílio Willems, que também deu continuidade a esses trabalhos. E naquela época não havia muita distinção entre sociologia, antropologia e nem mesmo economia e psicologia social. Na verdade, nós estávamos interessados na formação de ciências sociais, mas havia uma paixão, a paixão pela sociologia como saber científico. Pode parecer ridículo isso hoje, mas na época era assim. Por quê? Porque a grande tradição brasileira era das interpretações do Brasil, que eram baseadas muito mais em intuições e ensaios, e que nos anos 30, precisamente, deram o que elas tinham de melhor. Caio Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles escreveram nos anos 30, na década de 30. Foi uma década gloriosa. Bom, e aí faço uma pequena interpretação de porquê. Porque nós estávamos nos anos 30, grande crise mundial, e a crise mundial de 29, 30, beneficiou o Brasil. Porque, de alguma maneira, nós tivemos um processo forçado de substituição de importações, porque tudo paralisou por lá, como as guerras já haviam feito isso, e porque houve uma política de defesa do café, de valorização do café, e houve o começo de um ímpeto industrializador muito forte aqui. Então, não é por acaso, portanto, que as elites brasileiras começaram a tentar entender esse Brasil que estava se modificando, e ao qual elas não estavam ainda muito ajustadas.
Daí também essa série de trabalhos, tanto trabalhos teóricos mencionados já, de Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado, como trabalhos de outra natureza, que são os empíricos, são com mais rigor científico e que, de alguma maneira, se orientaram mais por processos micro do que por processos macro. No início, nessa escola, como na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a ideia era mais de formar pessoas capazes das grandes interpretações. Com a vinda dos cientistas americanos, isso mudou um pouco e se passou a analisar processos microsociais com mais rigor e com técnicas novas. Aqui está o Otávio da Costa Eduardo, que foi um dos que mais aprenderam logo essas técnicas novas e foram capazes de disseminá-las no mercado brasileiro, que foi uma coisa muito importante, né, na época. Mas nós todos éramos eu venho de uma geração posterior, eu entrei na Faculdade de Filosofia em 48 ou 9, e eu tinha 17 anos, mas e era bastante ignorante, naturalmente. E venho de uma outra formação onde nós tínhamos menos ênfase nas técnicas de pesquisa do que se davam aqui. Mas, graças ao contato que havia entre a Faculdade de Filosofia e a Escola de Sociologia e Política, especialmente por causa do Florestan, nós fomos obrigados a aprender também técnicas de pesquisa. Além do mais, havia um outro professor francês, Roger Bastide, que também nos ensinava, até psicanálise. Eu andei estudando, andei metido em Juqueri para tentar entender um pouco processos sociais de desequilíbrio mental para o Roger Bastide, e nós nos fascinávamos com a introdução de técnicas mais rigorosas. Os mais jovens aqui não podem nem imaginar a precariedade dos meios, então, disponíveis. Só para dar-lhes um exemplo, quando eu fiz uma primeira pesquisa de mais vulto, que foi nos anos 50, na segunda metade dos anos 50, 55, 56, nós fizemos um survey a respeito de relações raciais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bem, para processar os dados aqui em São Paulo, nós fomos utilizar as máquinas IBM da Faculdade de Medicina, mas da administração, porque essas máquinas eram usadas para a área de administração, para pagamento pessoal, não sei o quê. E cada um tinha que ir lá e perfurar os cartões do Lerite, depois botava numa máquina, eu não sei como se chama aqui, separadora, em francês é trieuse. Digo em francês porque repetia essa mesma experiência na França e era assim também. E aí a máquina juntava, caía os cartões de vários cartuchos ali, você anotava à mão. A, 20, B, 30. Era assim que se fazia pesquisa. Quando não, com uma agulha de crochê que botava nos cartõezinhos, chamava-se Macbeth, virava assim, caía, não sei o quê. Isso era o modo como se fazia pesquisa. E quando nós tentamos fazer escala de atitude, eu havia lido um livro famoso sobre o American Soldier, onde os americanos tinham desenvolvido uma série de técnicas específicas de estatística. As estatísticas que nós aprendemos não serviam para isso, porque o grande professor de estatística da Faculdade de Economia, no caso, era um inglês, que, na verdade, tinha feito o planejamento da safra em Portugal e depois no Brasil. Então, ele tinha técnicas estatísticas que não eram adequadas para as técnicas que nós queríamos, que eram escala de atitude. Pois bem, então, era nesse ambiente que desenvolviam os debates, a formação, e que as pessoas foram se aperfeiçoando, foram se formando. E foram também, obviamente, mudando o seu foco de interesse, como é natural, e as coisas foram tomando outro vulto. Quando nós olhamos hoje, os desafios de hoje com os desafios do passado, é claro que de alguma maneira, permanece uma necessidade de entender melhor os processos sociais. Mas existem muito melhores recursos hoje para que nós possamos entender esses processos todos. O avanço imenso nas ciências sociais, que se deu na especialização em várias áreas e no conhecimento baseado em informações que são reguladas, controladas, etc., etc., é notável. Não sei se é acompanhado da mesma capacidade que tiveram os grandes ensaístas dos anos 30 para formular interpretações mais globais sobre o que acontece no país, né? E, em geral, o desafio que países como os nossos têm para se situarem e que as pessoas têm para entender os mecanismos da sociedade estão ligados a processos que são mais globais. No passado, nós podíamos ainda ter a ilusão de que, estudando isoladamente a nossa região, o nosso país, o nosso Estado, que nós fôssemos capazes de entender o conjunto. Mas, hoje em dia, isso é muito mais difícil, é muito pouco provável que assim seja. Quando nós não vou fazer história intelectual da sociologia aqui, que não dá tempo, mas
quando nós passamos dessa data seminal da fundação dos anos 30 e 40 para o que aconteceu nos anos 50, nós vamos ver que nos anos 50, graças à urbanização, industrialização, os temas que se colocaram passaram a ser já outros. E nos anos 60 e 70 já eram nitidamente outros. O problema central era: somos subdesenvolvidos, podemos nos desenvolver. Temas que não apareciam anteriormente. Os temas que nos anos 30 e 40 não se colocava essa questão nesta forma. Aí houve uma espécie de obsessão pela economia. Todo mundo queria entender um pouco de economia, porque o rumo seria dado pelo crescimento da economia. Vamos crescer, não vamos crescer? E a essa altura, de fato, o eixo da criação sociológica se deslocou para o Rio de Janeiro. Porque nós aqui de São Paulo sempre estivemos muito longe do Estado e com uma certa desconfiança dele. A sociedade civil primava sempre. E nós estamos nesses anos, nos anos 50 e 60, é uma época de desenvolvimentismo, onde o papel do Estado passa a ser grande. Então é o ISEB, que é uma instituição que foi criada no Rio de Janeiro, quem vai ter, digamos, preeminência na definição de quais são as áreas de interesse maior. É quando surge Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes de Almeida e tantos outros mais que também, e Celso Furtado, que foi provavelmente o eixo definidor do que era o pensamento desta época. Então nós já estamos numa outra etapa, e aí a paixão passou a ser a consolidação do Estado Nacional e o desenvolvimento da economia brasileira e da sociedade brasileira. Claro que eu estou exagerando, os estudos que foram feitos aqui de comunidade, ou os estudos mais específicos sobre a classe trabalhadora, eu mesmo fiz sobre a classe trabalhadora em São Paulo, esse tipo de estudos continuaram a ter sua valia, não é? Mas o eixo da temática se deslocou para outras áreas. Bom, e sempre continuou havendo uma certa interação entre esses vários núcleos de pensamento. Não tenho tempo também aqui, mas em Minas Gerais houve um desenvolvimento interessante também das ciências sociais. Quer dizer, aquilo que foi pioneirismo quase isolado de São Paulo nos anos 30, passou a ser algo um pouco mais generalizado na comunidade brasileira. E aqui lembrar também que, a partir de certo momento, o fluxo de estudantes brasileiros para o exterior aumentou muito, e que houve um acrescentamento de informações, formações, etc., pela via das universidades americanas. Na nossa época, a grande influência era europeia. Os professores que vinham para aqui, basicamente, eram europeus, com exceção aqui da Escola de Sociologia e Política, que se antecipou em trazer americanos, eram os europeus. Ainda semana retrasada, eu fui à França para comemorar os 50 anos da Maison des Sciences de l'Homme, e tudo me era familiar, porque o Brodel, que foi o fundador de lá, Fernand Brodel, grande historiador, foi professor aqui, e foi o grande mestre da Alice Canabrava, que foi professora aqui também. O Alain Touraine, que lá estava, foi meu professor e morou aqui, sem falar dos outros mais. Então, a orientação era muito francesa. Agora, quando eu cheguei lá, essa semana retrasada, na França, eu digo, meu Deus do céu, parece que está um pouco fora do mundo, porque o mundo se deslocou para outras áreas. Minhas últimas experiências não são na França, são nos Estados Unidos. Minha última função, até recentemente, foi professor na Universidade de Brown, né, nos Estados Unidos. Então, e a temática é muito diferente. Bom, mas com isso e tudo, a temática vai se diferenciando, a necessidade de continuar formando gente é gritante, e hoje o desafio que nós temos é como é que nós vamos nos situar e entender num mundo que se globaliza, que é algo também bem diferente daquilo que nós pensávamos na época do desenvolvimento e subdesenvolvimento, em que o nosso modelo era ainda da possibilidade, de alguma maneira, de manter traços autárquicos da formação do Brasil, na economia brasileira. Hoje ninguém pensaria nisso. Hoje o que existe são integrações produtivas e, de alguma maneira, o processo produtivo se desloca no âmbito global. Por quê? Por causa das grandes revoluções tecnológicas, de transporte, os containers, a rapidez dos aviões e, sobretudo, das telecomunicações e da internet, que permite que você controle em qualquer lugar do mundo tudo o que está acontecendo no mesmo momento. Então, isso modificou muito o modo como a produção se dá, e as cadeias produtivas saltam fronteira, tudo salta fronteira. Então, você tem que entender como é que, nesse mundo cuja base produtiva se organiza dessa maneira, como é que os interesses populares e nacionais vão se situar para que possa responder a isso e não se dissolver.
Mas não pode fechar o olho para isso, não pode imaginar que você se defende indo para trás, tentando manter o que houve no passado, porque o passado passou. Tem que tentar se defender ou contribuir olhando para realidades que existem. E imaginar que essa globalização vai homogeneizar é não entender nada. O Japão, que é a segunda economia do mundo, se integrou globalmente, e o Japão é japonês. E vai continuar sendo japonês, né? E assim, eu acho que será com o Brasil também. Vamos nos integrar crescentemente, mas vamos continuar sendo brasileiros. E mantendo se eu posso abusar da palavra, uma dialética entre o universal e o particular. Mas esse jogo tem que ser entendido. E esse é o desafio nosso. Como é que nós vamos readaptar as nossas instituições, as nossas políticas, as nossas práticas para uma nova situação na qual não há mais opção de ficar fora. Tem que ficar dentro. Mas, ao ficar dentro, você tem que tomar cuidado para não se dissolver nesse globo e ver o que você consegue reter de como alguma coisa válida que tenha significado para o povo e para o interesse nacional. Não é fácil. Isso tem incidência sobre a política, sobretudo as pessoas têm muita dificuldade de entender que estamos vivendo um novo momento. Eu gosto de dizer de brincadeira que, se o Lenin fosse vivo, ele escreveria um novo trabalho. Ao invés de botar do imperialismo como etapa final do capitalismo, ele diz do pós-imperialismo. Porque nós já vivemos uma época pós-imperialista, não é mais imperialista. Ou seja, o processo econômico se integrou, e integrou através do processo produtivo, dispensando em larga medida a ação dos Estados e, por consequência, das Forças Armadas. E, por consequência, a guerra deixa de ser, no horizonte, o fator decisivo para manter a predominância. Lateralmente existe, sobretudo nas questões religiosas, existem, mas nas questões centrais, os grandes embates não se dão mais com a visão da imposição armada de uns sobre os outros, nem na necessidade do uso da força para garantir a matéria-prima, abastecimento. É pós-imperialismo, né? E custa as pessoas entenderem isso, e muitas vezes raciocinam como se nós estivéssemos ainda antes dos anos 70, quando isso aí começou, o fim da União Soviética, mas não é por causa do fim da União Soviética, é por causa da modificação do processo produtivo. Então, esse é o desafio, a meu ver, maior de todos aqueles que querem pensar. E não pode ser um desafio que se resolva simplesmente, como eu estou fazendo aqui, falando vagamente. É preciso ser um desafio que seja entendido através da capacidade que já existe nas ciências sociais de um conhecimento mais objetivo, mais documentado, mais específico, mais determinado. Então, eu queria só, com essas poucas palavras, agradecer muito a lembrança de me trazerem aqui hoje, e a referência que fui presidente do conselho dessa instituição, e dizer que, se nós podemos falar hoje, talvez com um pouquinho mais de segurança sobre muitos temas, é porque aqui se começou a ensinar como é possível a gente lidar com temas macro, tendo um conhecimento e uma competência que nos permita evitar o devaneio e construir realmente arcabouços sólidos do conhecimento. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, presidente Fernando Henrique Cardoso. Antes de passar a palavra final do professor Ângelo Del Vecchio, eu cometi uma indelicadeza aqui, eu esqueci da senhora Regina Celi de Souza, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, e nós temos também 4 conselheiros. Muito obrigado pela participação. Eu gostaria, antes de passar ao professor Ângelo, lembrar o seguinte: ao final ainda temos o café lá embaixo, enfim, pedimos para aproveitem um pouco ainda as instalações da FESP, elas estão aí novas, o casarão, enfim, aproveitem para visitar um pouco aqui ainda. Eu vou passar ao professor Ângelo Del Vecchio para fazer os encerramentos. Muito obrigado a todos. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui, especialmente do professor Fernando Henrique, e nessa data, quando comemoramos 80 anos, para nós da Fundação é muita felicidade olhar em perspectiva para o passado e vermos que percorremos um caminho onde temos importância para as ciências sociais e para o país. O nosso desafio hoje, seguindo os ensinamentos do professor Fernando Henrique, é mantermos essa importância no presente,
seja para a história das ciências sociais, para o seu futuro e também para o país. E, com essas palavras, eu dou por encerrado esse evento e agradeço a todos aqui a presença.